Olá, irmão, seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Eu me chamo Devaí e quero conversar com vocês um pouco sobre uma história que eu ouvi hoje. E eu sei que vocês gostam de histórias, já falei isso em outro vídeo. Então eu vou trazer aqui uma história e uma reflexão sobre a problemática que eu vou levantar aqui. Bom, antes de passar, hoje é quarta-feira, né? O dia que eu vou colocar o vídeo no ar é quarta-feira mesmo. E eu tô terminando aqui o estudo da live de hoje, tá? E tem muito aquilo que eu vou falar. Nós vamos falar sobre a depravação total, né? A queda do homem no Éden. E uma irmã viu uma postagem minha no WhatsApp e ela comentou sobre o fato de a gente ter um sério problema ainda no Brasil. Qual é o problema? Eu quero explicar o problema, depois explicar a solução. E depois mostrar a raiz do problema na história, tá bom, irmãos? Vamos lá. O problema é que algumas igrejas ditas evangélicas, né, de movimentos místicos, mas que se dizem evangélicas, algumas dessas igrejas ainda ensinam que o Antigo Testamento não deve ser lido, por vários motivos, né? Primeiro, porque ele é mais difícil, que é uma mentira, né? Segundo, porque é a lei, né? Aquela era a lei, nós estamos na graça, o que é uma mentira também, né? Nós estamos na dispensação da graça, não é assim, não é assim, e o dispensacionalismo não ensina isso sobre o Antigo Testamento, mas essas igrejas acabam ensinando. Segundo, que o Deus do Antigo Testamento ele era mau, enquanto do Novo Testamento é amor, né? Então eles usam isso tudo para que as pessoas não conheçam a vontade de Deus. Vamos lá a um fato. Todas as doutrinas estão apoiadas no Antigo Testamento. A fonte das doutrinas do Novo Testamento é o Antigo Testamento, né? Os apóstolos eles não tiveram visões sobre as doutrinas, né? Não, eles escreveram, né? Os apóstolos estavam escrevendo e inspirados pelo Espírito Santo, eles escreviam a palavra de Deus. E eles estão apoiando a sua verdade no Antigo Testamento, não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Não é uma nova doutrina, entende, irmãos? É a mesma doutrina, mas agora exemplificada ou explicada a partir de Cristo. Porque quando Cristo veio, ele abre os olhos dos seus apóstolos e fica mais fácil explicar a história. Digamos que isso ajuda a entender mais, né? Não fica tão fácil assim, mas fica fácil, né? A partir de Cristo é mais fácil compreender a história. Acho que isso ajuda a entender. Mas essas doutrinas estão no Antigo Testamento. Eles estão lendo o Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo pede para trazer os rolos dele, né? E ele cita lá para Timóteo, olha, fica naquilo que você aprendeu, né? Que você tem acesso a isso há muito tempo, enfim, havia uma fonte de dados. E essa fonte de dados era o Antigo Testamento, os profetas. Jesus cita os livros de Moisés, os profetas e salmos, ou seja, havia um cano, que não era como a gente tem hoje, mas havia um cano. E nós perdemos esse tempo, né? Vivemos séculos não, acho que não chega a séculos, mas vivemos algumas décadas ignorando o Antigo Testamento por causa dessas mentiras, sendo que o Antigo Testamento é totalmente a palavra de Deus, tanto quanto o Novo Testamento. Quando Paulo fala que a palavra de Deus ela é inspirada e apta para o ensino, quando ele fala isso para Timóteo, ele não está dizendo do Novo Testamento, ele está dizendo do Antigo Testamento, que era a palavra de Deus que ele tinha, era o Antigo Testamento. Então ela é atual também para o nosso ensino, né? Ela ainda é atual para o nosso ensino, mas essas igrejas precisam fazer isso. Por que elas precisam fazer isso? Eu vou explicar para vocês por quê. Antes de explicar o porquê, há confusão entre os deuses, né? E que isso vai estar, né, na explicação do porquê elas fazem isso, mas a grande questão é que as doutrinas dessas novas igrejas, dessas igrejas místicas, né, das igrejas das novidades, que fogem da reforma, né, a grande base de dados dessas igrejas é a leitura errada do Novo Testamento. Nem o Novo Testamento que eles consideram o correto, eles leem direito, né? E para apoiar essas heresias, eles só usam o Novo Testamento.
E quando eles vão para o Antigo Testamento, eles não usam as doutrinas do Antigo Testamento. Eles vão no Antigo Testamento para pegar a arca, a roupa do profeta, mas o que? A profetada, né, o dom da profecia. Eles vão lá no Antigo Testamento para buscar isso, mas eles não buscam o ensino do Antigo Testamento. Tá, irmãos? E consequentemente, para fazer com que vocês não aprendam o Antigo Testamento, eles vão falar: Deus no Antigo Testamento era mau. Só que, olha que curioso, o Deus do Antigo Testamento, ele é tão gracioso quanto Cristo no Novo Testamento. Por exemplo, para Abraão, que mentiu sobre Sara, né, Deus age com graça. Né? Para Noé, Deus age com graça. Para os pecadores, não. Mas isso Cristo também vai fazer. Né? Para aqueles que morrem no pecado, não há graça para eles. Mas isso, né, Cristo vai fazer também. Para Caim, por exemplo, que mata o seu irmão, Deus vai atrás. Né? Ou seja, isso é uma demonstração de graça. O Deus do Antigo Testamento é tão gracioso quanto o Novo Testamento. Mas eles falam que não. Só que nós lemos no Antigo Testamento o grande salmo, né, que as misericórdias do Senhor são de geração em geração. Ou seja, a graça de Deus no Antigo Testamento ela é infinita, ela é eterna. Mas eles precisam ignorar tudo isso, esconder essa verdade para fazer uma coisa muito ruim no cristianismo, né, que nós vemos na história. Acontece que lá no primeiro, segundo século, houve um apóstata, né, um falso profeta que se dizia cristão, um gnóstico, ele era gnóstico de fato, chamado Marcião. E essa ideia de ignorar o Antigo Testamento é parte da heresia de Marcião. Qual era a heresia de Marcião? Ele dizia exatamente o que essas igrejas dizem sobre o Antigo Testamento. Então ele ignorou o Antigo Testamento, ele criou uma Bíblia para ele, foi o primeiro cano estabelecido, foi o cano de Marcião, irmãos. Não foi o cano que vocês têm na mão, não. Nem o cano da Reforma, não. Foi um gnóstico que fez o primeiro cano da história do cristianismo. Só que nesse cano, ele jogou fora o Antigo Testamento. Ele ignorou um monte do Novo Testamento. Tudo no Novo Testamento que falava de Cristo no Antigo Testamento, ele cortou. Né? E tudo que mostrava a justiça de Deus no Novo Testamento, ele cortou também. No final ele tinha um evangelho pequeno, cortado também, algumas cartas de Paulo, principalmente aquelas que falavam de graça e de amor, né? A de justiça ele jogou fora, e ele se dizia um profeta de Deus, né? E forçava os seus seguidores a ignorar o Antigo Testamento, assim como essas igrejas, que eu considero seitas, fazem hoje, em 2020. Mas por que eles precisavam fazer isso? E por que eles fazem isso hoje? Simples, irmãos. Porque a doutrina no Antigo Testamento queima as doutrinas falsas dessas igrejas. No Novo Testamento não tem como apoiar a negação, por exemplo, da eleição. Não tem como apoiar a negação da eleição incondicional no Antigo Testamento. Então todo mundo hoje que odeia a doutrina da eleição acaba sem perceber odiando a doutrina no Antigo Testamento. Porque a base de Paulo não foi uma revelação, foi o Antigo Testamento. Paulo está lendo o Antigo Testamento quando fala de eleição. Então quando fala de eleição condicional, eles não estão lendo a Bíblia, eles estão criando a eleição condicional. Porque o Antigo Testamento não traz nada de eleição condicional. E, consequentemente, o Novo Testamento também não. Nas palavras de Jesus, nas palavras de João, nas palavras de Paulo, né, de Pedro, de todo mundo, a eleição é incondicional. Né? A graça também, a graça barata, no Antigo Testamento não existia, nem no Novo há. No Novo Testamento não há graça barata como há nessas igrejinhas. Né? O Deus de amor, ele ignora a justiça. Ele age como se tudo fosse bom. Né? Mas esse Deus de graça infinita e sem amor, sem amor não, e sem justiça, ele age com injustiça. Né? Porque ele apoia uma graça que não é bíblica, sem perceber, eles fazem isso. E como é que você apoia tanta doutrina falsa? Vamos falar das profetadas, vamos falar do que mais? Dos profetas mesmo, né? Das roupas e tudo mais. Vamos falar de tudo isso lendo o Antigo Testamento.
todas essas doutrinas acabam, né? E é por isso que eles precisam negar o Antigo Testamento. É por isso que você não pode conhecer a lei. A lei de Deus é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia fala isso, sabia? Mas ela vai contra um monte de heresias que tem hoje, né? Vai contra a idolatria, vai contra a homossexualidade, vai contra o ódio que esse povo sente, que esse povo é um povo violento, eles odeiam as pessoas, né? Nem os inimigos, né, eles podem odiar, e por isso eles negam, né, a lei. Eles vão falar, a lei morreu, né? A lei não morreu nesse sentido, irmãos. Você continua amando seu pai e sua mãe, você continua amando a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Isso é lei. Jesus diz isso com base na lei, né? Então a lei, obviamente, ela nunca vai morrer, porque o próprio Cristo diz que ela nunca vai passar. Mas eles precisam ignorar o Antigo Testamento para apoiar esse monte de heresias. Então você nunca vai entender que isso é uma heresia porque você foi blindado. Você nunca vai ler a verdade. Você vai ficar no texto que eles leem do Novo Testamento, e aqueles escolhidos do Antigo Testamento, como alguns milagres, algumas ressurreições, algumas profetadas, né, que a gente tem no Antigo Testamento, mas nunca a verdade. Então, se você percebeu isso, se você já havia percebido isso, e também se incomoda com esse fato, porque eu fico incomodado, porque eu amo a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Depois que eu percebi isso, a minha meta foi fazer os 5 pontos da graça, e eu cumpri essa meta. Eu preguei os 5 pontos da doutrina reformada só no Antigo Testamento. De tão importante que eu considero o texto do Antigo Testamento. Então, às vezes, é mais difícil você ver eu pregando o Novo Testamento do que o Antigo, né? Eu sempre fico no Antigo, né? Porque eu sei que os apóstolos estavam lendo o Antigo, então eu vou na fonte deles também. Mesmo assim, eu ainda leio o Novo do mesmo jeito, mas realmente eu passei a dar um novo olhar para o Antigo Testamento depois que eu percebi isso. Bom, se você também se incomoda com isso e percebeu, eu quero te apresentar um livrinho, né? Um livro que vai ajudar muito e que foi divulgado aqui no canal quando eu descobri, que é isso aqui, ó. Manual de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, exegese e interpretação. Esse livro aqui, ele veio justamente na época que eu comecei a fazer os estudos a respeito da importância do Antigo Testamento, tá, irmãos? Então, para você compreender o Antigo Testamento e fugir dessa mentira que é pregada nessas ditas igrejas, que não são, obviamente, não são igrejas cristãs, eu considero esse livro aqui um ótimo auxílio, irmãos. Vai ajudar muito vocês a se libertar dessas mentiras que estão presas nas igrejas. Aqui você vai entender a importância do Antigo Testamento. É um livro fininho. O Billy, ele é um ótimo escritor. Ele é muito conhecido, né? E tem outro também dele que eu poderia indicar para vocês, que também tem a ver com o Antigo Testamento, que é esse aqui, ó. Você se torna aquilo que adora. Ele também vai tratar aqui do Antigo Testamento, especificamente de Isaías, se não me engano. E esse aqui, de forma essencial, para que a gente saia desse problema, tá bom, irmãos? Isso é um problema, tá, irmãos? Isso é a ação dos gnósticos dentro da igreja. Nós não podemos aceitar isso. Se você quiser saber mais sobre os gnósticos dentro da igreja, está acontecendo uma série aqui no canal, né? Mas para você ver, você tem que ser membro, porque lá eu vou falar um pouco mais abertamente sobre isso. Então não dá para deixar aberto, porque realmente o canal vai correr riscos, eu posso ficar exposto demais, então eu fechei na área de membros, tá bom, irmãos? Espero que isso tenha ajudado a compreender. Esta é uma batalha comum de todos que estudam teologia. Sei que o meu canal tem mais gente instruída do que gente aprendendo, né? Vocês sabem muita coisa. Então eu considero importante para vocês que sabem. Vocês ensinam, vocês pregam, vocês falam, vocês escrevem. Então saiba que este é um inimigo comum. Seja você calvinista, arminiano, pentecostal clássico, que eu considero cheio de problemas, mas é diferente do que a gente tem hoje, né? É melhor do que o que a gente tem hoje. Eu quero que todos vocês entendam a importância e lutem juntos agora
porque senão esse problema vai consumir não só essas igrejinhas, ele vai consumir as igrejas também. Todas as igrejas em pouco tempo vão pensar assim como pensavam antes da gente começar a falar. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.